Você acredita em Deus ou em alguma força por trás de nossa existência? Bom, até algum tempo atrás eu me considerava ateu. Até eu perceber que nessa realidade meio maluca, tudo pode ser real. Literalmente tudo. Desde uma Matrix a um Deus ou seres celestiais criando existência ou algo do tipo para nos aprovarem, para que talvez nós possamos ir para uma versão melhor e perfeita desse planeta depois que a gente morrer, e eles possam nos melhorar para que nós possamos, sei lá, talvez viver uma realidade melhorada de nossa atual. Sim, talvez nós sejamos apenas cobaias de seres muito mais poderosos e evoluídos, querendo criar um mundo único e diferente. Ou sei lá, talvez nós fomos criados para alimentar a bateria maluca de um velho maluco de outra realidade. Ninguém sabe, mas que tudo veio de uma explosão, pra mim, está lá no fim da lista de possíveis. Nossa, mano, fiquei mais surtado que o Nietzsche, você é louco. Mas enfim, sem brincadeiras, essa minha teoria que eu venho criando talvez possa ser real e um pouco surtada, mas eu juro que eu não vou enlouquecer, até porque eu estou meditando e estou completamente de boa. Quer dizer, às vezes dá umas crises meia loucas, mas a gente releva e relaxa, que uma hora acaba essas merda. Enfim, lembrando, se você é uma pessoa muito cética e prefere acreditar na ciência, lembre-se, a ciência está certa na maioria das vezes, mas a ciência não tem respostas para tudo nesse mundo. Por isso que hoje em dia eu prefiro muito mais olhar para o mundo de uma forma mais... Prefiro a filosofia do que a ciência, até porque buscar respostas apenas de um lado, de um ponto de vista, ainda vai te trazer muitas dúvidas. Minha dica é: tenha uma visão mais ampla das coisas e de tudo. Estude religiões, física e tudo que tente provar nossa existência, ao invés de se prender apenas a um lado e estudar apenas uma coisa. Faça igual Buda fez. Ele criou sua própria religião para buscar respostas de suas dúvidas. Dizem que no século 6 a.C. viveu no Nepal um homem chamado Siddhartha Gautama. Ele era rico e viveu durante muito tempo uma vida de confortos e privilégios. Mas um dia ele percebeu que nem todos tinham uma vida tão confortável como a sua. Ele viu que havia pessoas que sofriam com a miséria e a doença. E então ele saiu pelo mundo tentando entender de onde vem o sofrimento e como lidar com ele. Siddhartha se tornou um asceta. Ele passava dias meditando e jejuando. Estudou as religiões da época. Com o tempo, percebeu que a vida de extremos atrapalhava o seu entendimento das coisas como elas realmente são, e que as respostas que as religiões que ele conheceu davam podiam até ter algumas boas ideias nelas, mas não respondiam todas as suas dúvidas. Aí ele começou a buscar as suas próprias respostas. Essas respostas deram origem ao budismo, que hoje é seguido por mais de 500 milhões de pessoas no mundo e influencia outras tantas. Siddhartha é hoje lembrado como o Buda. Uma das primeiras pessoas a questionar a existência de Deus foi Sócrates. Dos deuses daquela época, né? Não o Deus do cristianismo. Ele foi até julgado e condenado à morte por, além de corromper a mente dos jovens da época, ele também não acreditava nos deuses da época. A figura mais famosa que questionava a existência de Deus foi o Nietzsche. Ele questionava a existência do Deus do cristianismo e ele questionava se ainda era razoável ter fé em Deus e basear nossas atitudes nisso. Nietzsche propunhava que, acusando Deus, podemos nos livrar de valores que nos são impostos. Albert Einstein era agnóstico, assim como eu. Eu era ateu, mas hoje em dia eu me considero agnóstico, até porque, como eu disse, tudo nesse mundo pode ser real. No espiritismo, que basicamente diz que nós somos espíritos e na verdade nós somos muito mais que um corpo físico, nós somos almas e que ainda existe vida depois da morte do corpo físico. E faz sentido um pouco isso, até porque nós temos consciência. Consciência é o que nos faz ser capazes de pensar. Mas como nós somos capazes de pensar, sendo que nosso cérebro é apenas um pedaço de carne dentro de nossa cabeça, não é possível que um pedaço de carne seja capaz de gerar consciência. Por isso eu criei minha teoria de que talvez alma ou algo do tipo possa realmente existir. O homem nascido de mulher vive breve tempo.
cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Isso não sou eu que estou falando, não. Já notou, né? É a Bíblia. Está lá, Jó, capítulo 14, versículo 1 e 14. Pois é, a menção à vida após a morte está até nos escritos sagrados. A religião espírita, por exemplo, acredita piamente que somos espíritos encarnados e que quando nossos corpos falecem, retornamos ao mundo espiritual. E esse ciclo existe para que evoluamos espiritualmente. Mas esse negócio de vida após a morte tem provas. Dá para acreditar nisso com um embasamento científico concreto? A resposta vem de um estudo de alguns pesquisadores da Universidade de Southampton, na Inglaterra. Sabe aqueles caras que quase morreram e relataram ter vivido experiências surreais? Pois é, os pesquisadores dessa universidade monitoraram em 2014 2.600 austríacos, norte-americanos e britânicos que passaram por ataques cardíacos. Dos 330 sobreviventes, 140 foram entrevistados. 55 disseram que têm lembranças claras do período em que estavam, entre aspas, mortos. Um homem de 57 anos jura de pé junto que saiu de seu corpo e conseguiu observar os médicos tentando reanimá-lo do lado de fora do seu corpo. Sinistro. Outros relatam episódios de consciência de até 3 minutos depois do coração parar, sendo que o cérebro já está desligadão com 20 ou 30 segundos. Sensações de medo e afogamento também foram registradas. Além disso, 13% dos analisados se sentiram separados de seu corpo e 8% garantem ter ouvido alguma voz mística não identificada. Existe a teoria dos corpos sutis, o duplo elétrico, também conhecido como corpo sutil, energossoma ou corpo vital, seria, de acordo com estudos espiritualistas, religiões e correntes ocidentais, como teosofia ou ocultismo e conscienciologia, e orientais, como o hinduísmo. Uma duplicata energética do corpo físico que envolve com a principal função de mantê-la conectada ao corpo espiritual. O termo etérico parece ser derivado dos escritos teosóficos de Madame Blavatsky. Eu acho que eu li certo, aqui é russo, talvez, sei lá. Mas seu uso foi formado por Charles Webster e Anne Besant. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome deles, tá bom? Com a eliminação do hindu no seu campo de estudo. Os corpos sutis são representados por 7 corpos de energias e fluidos, que têm seus centros em pontos distribuídos ao longo do eixo central do nosso corpo e são conhecidos como chakras, e em outro corpo conhecido como corpo espiritual, o Eu Sou, que é o princípio inteligente do ser humano. Os corpos sutis levam a mesma lógica, o sou eu, o seu eu, na verdade. No entanto, é dividido em 7 corpos, sendo eles corpos físicos, duplo etérico, corpo astral ou emocional, corpo mental inferior ou concreto, corpo mental superior ou abstrato, corpo budhe, não sei se eu pronunciei certo, e o corpo átmico, que, se você não sabe, de acordo com o espiritismo, é uma fase até que o espírito vira um corpo físico de novo. Dessa forma, uma vez que está tão desconectado de todos nós, o corpo átmico ainda é um mistério pouco conhecido, mas que precisa e será vivenciado a partir da evolução humana em uma escala gradativa que, por intermédio da reforma íntima, permitirá a regeneração do corpo físico, a revitalização do corpo etérico, para depois nós morrermos de novo e virar um espírito de novo, para que aconteça todo aquele processo de virar espírito de novo. Ateísmo. Também tem o ateísmo, que eu já fui ateu, ou seja, eu tenho mais propriedade para falar sobre tal. Bom, a maioria dos ateus acredita em tudo que a ciência diz, ou quase tudo, enfim. Principalmente na teoria do Big Bang, que diz que o universo surgiu através de uma explosão. Big Bang, ou Grande Explosão, é a teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo. Os cosmólogos
usam o termo Big Bang para se referir à ideia de que o universo estava originalmente muito quente e denso em algum tempo finito do passado. Quando eu era ateu, eu não acreditava na teoria do Big Bang. Na verdade, eu acreditava que o universo sempre existiu, ao invés de surgir uma explosão. Lembrando que hoje em dia eu me considero um semi-ateu, né? Uma pessoa que... agnóstico, né? Um semi-ateu agnóstico, enfim. Outra teoria que os ateus acreditam muito é a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, que na minha opinião é a teoria científica que mais faz sentido. Eu realmente acredito nessa teoria, que diz que o corpo dos seres vivos evoluíram de acordo com a vida que eles levaram, né? A vida que eles levavam. Por isso que nós, mesmo fazendo parte do grupo dos primatas, nós somos diferentes deles, porque nós evoluímos de uma forma diferente, mesmo fazendo parte indiretamente do mesmo grupo deles, nós somos bem diferentes deles, se você comparar, né? A melhor explicação para essa teoria é o exemplo das girafas, que há milhões de anos atrás tinham um pescoço pequeno, e quando as comidas do chão começaram a acabar, eles começaram a ter que procurar comida nas alturas e começaram a comer folhas e frutos das árvores. Com isso, o pescoço delas foram se evoluindo para que elas alcançassem o topo da árvore para facilitar a forma delas e se alimentarem. Por isso, hoje as girafas possuem pescoço grande. Há pessoas que não acreditam em nada disso que eu te disse, ou pelo menos em parte do que eu te disse. Há pessoas que acreditam que nós estamos vivendo em uma Matrix. A realidade simulada é a proposição de uma realidade que poderia ser simulada, talvez por modelagem computacional. Há uma qualidade indistinguível da realidade verdadeira. Ela poderia conter mentes conscientes que poderiam ou não saber que estão vivendo dentro de uma simulação. O filósofo Nick Bostrom, em 2003, fez uma hipótese bem séria sobre o argumento da simulação, onde ele em 3 argumentos tenta entender todas as possibilidades de estarmos ou não vivendo em um universo que seja totalmente simulado. E os 3 argumentos batem quase perfeitamente com as frases que eu disse anteriormente. Olha só que coincidência. Sendo o primeiro argumento que é a possibilidade de que não seja possível criar uma simulação tão perfeita ao ponto de haver seres totalmente conscientes dentro dela, provavelmente por algum tipo de limitação técnica que nós seres humanos viríamos a ter. Assim tendo o primeiro argumento como falso para a simulação. E como não temos todo apreço a isso, pois a cada tempo que passa, nossas limitações técnicas vão literalmente diminuindo mais e mais com a criação de memórias superpotentes e processadores de alta capacidade. E por causa disso, nós passamos para o segundo argumento, que diferente do primeiro, diz que seria possível sim a criação de uma simulação, mas nós seres humanos nunca chegaríamos a tentar conquistá-la, e ele apresenta 3 causas do porquê não faríamos isso. Pois, nas palavras dele, assim que chegássemos a esse ponto, perderíamos o interesse no mesmo, tanto por questões de simplesmente se acomodarem nos seus estilos de vida, tanto por questões de violarem a ética natural das coisas, pois desde sempre a igreja abominou qualquer tipo de tentativa de avanço tecnológico, e por fim, não conseguiríamos criar uma simulação, pois até chegar lá, nós já teríamos nos destruído, seja com guerras ou pura e simplesmente questões diplomáticas. O máximo que chegaríamos seria uma parcial conexão contra a realidade, assim como o Nerve Gear de Sword Art Online, onde viveríamos em uma simulação, mas ao invés de criarmos consciências próprias, nós mesmos seríamos a própria consciência dominante daquele universo. E por final, temos o terceiro argumento de Nick Bostrom, que diz que se simulações forem realmente possíveis de acontecer, é quase certo que já vivamos um mundo totalmente simulado. E deixando um pouco o antropocentrismo de lado e parando de achar que somos os mais importantes de toda a existência, é só pensar um pouco e perceber que, se nós conseguimos enfim criar uma simulação tão perfeita em que consciências vivem sob o nosso controle, qual não seria a chance de, na verdade, já existir outras vidas bem superiores que já conseguiram fazer o mesmo conosco, e nunca percebemos? E é realmente intrigante pensar nisso, pois por mais que você ache que você é um organismo super desenvolvido e que seria complicadíssimo criar uma simulação de tal perfeição como nós, eu sinto lhe dizer, mas estamos longe de ser desenvolvidos como você acha. Pensa assim, alguém cria uma simulação super básica sobre um cubo e dá consciência a esse cubo. A única coisa que o cubo pode fazer é andar e pular, e só.
O cubo anda e pula, e repete esse ciclo infinitas vezes. O cubo, dentro da simulação, por só ter conhecido esses dois movimentos e por achar que são os únicos que existem, vai se sentir totalmente superior a qualquer outra coisa. Seria impossível o cubo achar que vive numa simulação por achar que realiza movimentos simples demais, pois no fundo, para ele só existiriam esses dois movimentos, andar e pular. Então apenas com isso, o mundo estaria completo para o cubo, e eu realmente sinto que poderíamos ser o cubo dessa história toda. Nós obviamente fazemos muito mais do que só andar e pular, porém não deixamos de ter nossas limitações. Não conseguimos ouvir mais do que 20 até 20 mil decibéis de volume, e não conseguimos, por exemplo, ver as cores acima de ultravioleta e abaixo do infravermelho. E se as pessoas que simulam a gente forem totalmente mais completas que nós? E se o que achamos complexo, na verdade, seja um cubo de Minecraft para eles? Temos carros, chips, computadores, e mesmo assim, pode ser tudo parte de uma mini memória nos processadores superiores. Muita gente acredita nessa teoria, principalmente porque pessoas muito relevantes acreditam nela, como por exemplo Elon Musk, que é um dos maiores gênios vivos nesse planeta. Cristianismo. Creio eu que a maioria que estão me assistindo acreditam nessa teoria, mas mesmo assim eu vou falar para você como isso tudo funciona. É uma religião abraâmica, monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Dizem que há 2018 anos viveu um homem chamado Jesus. Dizem que ele operava milagres ou até que ele era Deus encarnado. Mesmo para quem não acredita nisso, ele é uma figura muito interessante no seu contexto. Defendia uma filosofia muito revolucionária para sua época. Dizia que éramos todos iguais, valorizava a humildade e o perdão. Dizia que somente quem nunca havia pecado podia julgar os outros e que as grandes autoridades de sua época, na verdade, eram pessoas como qualquer outro. Dizia que se deveria responder a agressões com compaixão. Vivia em simplicidade e pregava que os demais fizessem o mesmo, e que, aliás, era mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dizem que, assim como Sócrates, ele foi julgado e condenado por corromper a população e por não acreditar nos deuses da época. Com base nos seus ensinamentos é criado o cristianismo, a religião mais difundida no mundo hoje em dia. O cristianismo é dito que o mundo foi criado por Deus. No pensamento monoteísta, Deus é ser supremo e principal foco de fé. Deus é o criador e sustentador do universo, enquanto no deísmo, Deus é o criador, mas não o sustentador do universo. No panteísmo, Deus é o próprio universo. Isso tudo é muito confuso. Talvez nunca vamos descobrir a verdade, quem criou a gente, o que existe por trás de nossa existência. Ou talvez vamos descobrir quando morrermos, ou sei lá. Mas isso não importa, o que realmente importa agora é a nossa vida, nossa família, nossos amigos e etc. Vai viver sua vida e não se preocupe com essas coisas, até porque quando você morrer, você vai descobrir. Enfim, foi isso. Por favor, me ajuda aí, pessoal, que eu tô há uns 4 dias produzindo esse vídeo. E eu não sei se eu vou conseguir publicar ele hoje, mas enfim.